Olá, seja muito bem-vindo a mais um mergulho no passado aqui no Diário Mundial. Hoje vamos viajar para milhares de anos atrás, quando o ser humano começava a dar os primeiros passos rumo à construção das grandes civilizações. Imagine uma época em que não existia papel, não havia livros, nem mesmo a ideia de escrever palavras. O conhecimento era transmitido de boca em boca, pela memória das pessoas, em histórias contadas ao redor das fogueiras ou nos encontros das aldeias. Era um mundo em que a palavra falada era a única ferramenta para guardar a experiência dos antepassados. Ela foi o resultado de um processo lento que começou com símbolos simples gravados em tabuletas de argila. Imagine um comerciante que precisava registrar quantos sacos de cevada havia vendido ou quantos animais tinham sido entregues em troca de tecidos. No início, usavam-se pequenos desenhos, quase pictogramas, que representavam objetos concretos. Um jarro desenhado indicava uma medida de óleo, uma espiga representava cevada e assim por diante. Aos poucos, esses símbolos foram se tornando mais abstratos, até se transformarem em sinais padronizados que podiam ser compreendidos por diferentes pessoas dentro da comunidade. O instrumento usado para gravar era um estilete de ponta em forma de cunha, pressionado contra a argila úmida. Daí vem o nome cuneiforme, derivado da palavra latina cuneus, que significa cunha. Depois de inscritas, as tabuletas eram deixadas ao sol para secar ou cozidas em fornos, o que lhes dava resistência para atravessar os séculos. Graças a isso, milhares de tabuletas chegaram até nós, revelando contratos, registros comerciais, poemas, mitos religiosos e até mesmo lições escolares. É fascinante imaginar que, com o surgimento da escrita, o ser humano deixou de depender exclusivamente da memória, o presente e o futuro, permitindo que uma mensagem, um contrato ou até uma prece se mantivesse viva, mesmo depois da morte de quem a havia produzido. A vida na Mesopotâmia se organizava em torno de cidades-estado, cada uma com seus templos, muralhas e governantes. Os templos, conhecidos como zigurates, eram mais do que espaços religiosos. Funcionavam como centros administrativos e econômicos. Era ali que sacerdotes e escribas registravam dívidas, ofertas, impostos e doações. A escrita, nesse contexto, nasceu como um instrumento de poder, ligado à administração e ao controle da sociedade. Saber escrever não era para todos. Uma das mais conhecidas é a Epopeia de Gilgamesh, considerada a primeira grande obra literária da humanidade. Esse épico narrava as aventuras de um rei que buscava a imortalidade, refletindo as angústias, os medos e os sonhos dos povos antigos. Através da escrita, sentimentos humanos universais ganharam forma e atravessaram milhares de anos, chegando até nós. Nesse ponto da nossa jornada, é importante imaginar o impacto cultural dessa invenção. Para um povo que antes dependia apenas da tradição oral, poder registrar uma lei significava garantir que todos a seguissem da mesma forma. Quando pensamos na escrita cuneiforme, talvez seja difícil imaginar como ela realmente parecia. Os símbolos não eram letras como as que usamos hoje, mas combinações de traços em forma de cunha que podiam parecer estranhos para um olhar moderno. Cada sinal carregava múltiplos significados, dependendo do contexto, o que exigia grande habilidade dos escribas. Esse sistema complexo tinha, porém, uma enorme vantagem: a capacidade de registrar praticamente qualquer aspecto da vida. Do simples inventário de grãos até tratados diplomáticos entre reinos, tudo podia ser gravado em tabuletas que atravessariam os séculos. Muitas dessas tabuletas chegaram até os nossos dias graças a um detalhe curioso. Quando cidades eram destruídas por incêndios, as bibliotecas de argila, em vez de se perderem, acabavam sendo cozidas pelo calor das chamas, tornando-se ainda mais resistentes. Foi assim que enormes coleções foram preservadas, como a famosa biblioteca do rei Assurbanipal, em Nínive, que guardava milhares de textos. Esse acervo revela não apenas a genialidade administrativa dos povos mesopotâmicos, mas também seu desejo de reunir e transmitir conhecimento. A escrita também desempenhou um papel essencial na diplomacia. Em um mundo repleto de cidades-estado e impérios rivais, os tratados escritos serviam como prova de alianças e acordos.
Mensagens eram enviadas de uma cidade a outra, carregadas por mensageiros que transportavam tabuletas cuidadosamente embrulhadas em envelopes de argila. Esses envelopes podiam ser abertos diante de testemunhas, garantindo a autenticidade da mensagem. Era uma forma primitiva, mas eficaz, de correspondência oficial. Não podemos esquecer o papel da escrita na educação. Os escribas em formação não aprendiam apenas a copiar símbolos, eles também eram expostos a textos clássicos, provérbios e ensinamentos. Isso ajudava a transmitir valores culturais, crenças e normas sociais. O ato de escrever, portanto, não era apenas técnico, mas também moral e filosófico. Aprender a escrever era, em certo sentido, aprender a pensar como membro daquela civilização. Com o tempo, a escrita deixou de ser privilégio apenas dos sumérios e foi adotada por outros povos que ocuparam a região da Mesopotâmia, como os acádios, os babilônios e os assírios. Cada um desses grupos adaptou o sistema cuneiforme às suas próprias línguas, o que demonstra a flexibilidade e a importância dessa invenção. Isso também mostra como a escrita transcendeu fronteiras, servindo como elo entre culturas diferentes. É interessante notar que, embora a escrita tenha nascido com fins práticos, ela logo ganhou dimensões poéticas e filosóficas. Muitos textos encontrados são orações cheias de metáforas, poemas de amor ou reflexões sobre a condição humana. Entre eles, alguns trechos revelam questionamentos existenciais, como o sentido da vida e o destino após a morte. Isso nos mostra que, desde o início, o ser humano usou a escrita não apenas para contar grãos de cevada, mas também para registrar sua alma, suas angústias e suas esperanças. Podemos imaginar um escriba, sentado em silêncio, pressionando pacientemente seu estilete na argila, consciente de que aquelas marcas poderiam atravessar gerações. Havia nesse gesto um senso de permanência. Ao contrário da fala que desaparece no ar, o que estava escrito ficava. Essa sensação de eternidade deve ter sido uma das maiores forças por trás da disseminação da escrita. Com o avanço do tempo, a escrita se expandiu para outras funções ainda mais complexas. Ao olharmos para esse quadro, fica claro que a invenção da escrita não foi apenas um detalhe da história. Foi o início de uma transformação cultural profunda, comparável às maiores revoluções da humanidade. Sem ela, não teríamos leis registradas, nem literatura, nem ciência organizada. Sem a escrita, a memória humana estaria sempre à mercê do esquecimento. A escrita cuneiforme perdurou por milhares de anos, sendo usada até por volta do século I a.C., quando acabou sendo substituída por sistemas mais simples e práticos, como o alfabeto. No entanto, sua herança permaneceu. Mesmo desaparecendo como prática cotidiana, ela deixou marcas indeléveis na cultura e no desenvolvimento das sociedades. Ao concluirmos essa viagem pela origem da escrita, percebemos como esse marco mudou não apenas a forma como o ser humano se comunicava, mas a própria maneira como passou a se organizar em sociedade. A escrita não foi apenas um conjunto de símbolos na argila. Ela foi o alicerce invisível que sustentou impérios, fortaleceu religiões, estruturou economias e, sobretudo, deu voz à memória coletiva da humanidade. Se pensarmos no que veio depois, podemos enxergar claramente que cada avanço da civilização dependeu dessa invenção. Sem escrita, não haveria códigos de lei que servissem de base para a justiça. Sem escrita, não haveria filosofia registrada para ser debatida ao longo dos séculos. Sem escrita, a ciência teria ficado limitada ao que cabia na memória de cada geração. Foi a escrita que permitiu que o conhecimento se acumulasse e fosse transmitido, criando uma corrente inquebrável entre o passado, o presente e o futuro. Os povos da Mesopotâmia talvez não tivessem consciência plena da dimensão do que estavam criando. Para eles, a escrita era uma necessidade prática, um recurso para resolver os problemas do dia a dia. Mas, sem perceber, eles estavam fundando o que hoje chamamos de história. Pois é justamente a partir da escrita que deixamos para trás a pré-história e passamos a registrar os acontecimentos de forma concreta. Cada tabuleta de argila gravada era uma janela aberta para o tempo, permitindo que ideias, leis, histórias e sonhos fossem preservados.
Quando arqueólogos do século XIX começaram a decifrar essas tabuletas, foi como se um mundo inteiro, esquecidos por milênios, ressurgisse diante de nossos olhos. As histórias, os contratos, os poemas e as leis voltaram à vida, revelando não apenas fatos, mas também sentimentos e pensamentos de pessoas que viveram há mais de 4.000 anos. Esse reencontro com o passado mostra a dimensão imortal da escrita.